Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Momento com Deus. E eu sou o Everton Luiz Prates, homem ao máximo da Poliana Macedo Zuliani e somos casados para sempre. Maravilha! E eu, Moisés Raposo, homem ao máximo da Sabrina, que hoje está presente conosco, a minha esposa. Ela que é a minha mulher única, nós somos casados para sempre e somos pais para toda a vida de João Paulo, Maria Clara e Anne Gabriele. E hoje nós estamos em mais um episódio dessa série Homem ao Máximo, como atingir o máximo do seu potencial como homem em todas as áreas da sua vida. E hoje, Everton, quebrando o protocolo, né? O tema casamento renovado, e hoje nós temos uma convidada muito especial. Nós estávamos aqui só com homens falando mal de homens. Porém, hoje nós vamos ter uma convidada mulher. Tem que ter a presença feminina, né? Vamos ver se ela vai falar mal de nós também. Está aqui hoje a nossa convidada, minha esposa Sabrina, né? E nós vamos começar, onde o Everton já vai iniciar aí com esse tema casamento renovado, Everton. Muito bem, muito bem. Então assim, gente, é muito bacana, né? A gente vai tratar de assunto muito sério, né? Que diz respeito ao casamento. Então, você mulher, você homem, vamos ficar atento aí no que o bate-papo vai ser bem interessante hoje. E Sabrina, para a gente começar esse bate-papo bacana, para a gente ter esse momento agradável na presença do Senhor, a gente já vou trazer em evidência, Moisés, uma situação que é bem bacana e bem de intimidade, né, dos casais aí, vocês vão entender. Porque quando o homem ele está no início do relacionamento, né, junto à sua namorada, ele normalmente faz de tudo para conquistar, né? Vai lá, compra bombonzinho, compra flores, agrada, conquista, até fisgar o coração. Mas a gente sabe que com o passar do tempo, as coisas elas naturalmente vão esfriando. Não deveria ser assim, né? Mas é uma coisa muito comum que acontece. Então, assim, conseguir, de certa forma, acaba sendo fácil, desde que você acompanhe desse jeito que eu coloquei. Mas como é para preservar isso? Como que você pode colocar para a gente, Sabrina? Boa tarde, quero agradecer a vocês pela oportunidade, né, de estar aqui compartilhando mais uma ideia. Para mim, realmente, você manter algo é bem mais difícil do que você conquistar. Ainda mais porque a gente vive, né, em uma realidade hoje que as pessoas, tudo que quebra, tudo que fica ruim, se joga fora. Né? Não tem mais aquele costume de reciclar ou levar para consertar, né? Buscar ali uma solução para o problema. É mais fácil você descartar e ter um novo, né? Do que você manter aquilo e fazer o que for possível para poder conseguir manter um relacionamento, né? No caso que a gente vai falar aqui hoje sobre o casamento. E o que, na minha visão, hoje, o que mais dificulta hoje é porque o mundo já ensina, hoje, nós mulheres principalmente, com desenhos, novelas, né? Que após um casamento, o quê? Finais felizes. Né? Então, nós temos essa expectativa, quando nós somos jovens, até criança, de que a gente vai casar com um príncipe encantado, né? E o nosso final vai ser felizes para sempre. E aí, de repente, a gente depara não mais com um príncipe, desculpa a expressão, mas na realidade, verdade, né? A realidade. Aí você casou com um ogro, com um sapo, né? Hoje os contos de fadas ensinam que a princesa beija um sapo e ele vira um príncipe. E, na realidade, a gente beija um príncipe e ele vira um sapo. E vice-versa, né? Tanto a mulher também, ela não é aquela princesa delicada que os contos de fadas, né, ensinam pra gente. Então, em cima dessa expectativa que as pessoas casam, elas acabam, né, se frustrando, porque não é a realidade. São duas pessoas que vieram de casas totalmente diferentes,
né, de costumes diferentes, Bagagens diferentes, né? criações totalmente diferentes, uma identidade, né? Geralmente são os opostos que se atraem, né? Assim, né? E vão estar morando ali junto agora numa mesma casa. Aí entra essa questão da fusão, né? Duas pessoas diferentes para se tornar uma só. Então, realmente, você manter hoje é muito mais difícil do que você conquistar. Mas, bom, eu vou tomar a liberdade aqui, cara, porque, como é o costume, né, vamos ter que... Vai ser mais fácil para mim, vou chamar de meu amor, né? Em vez de Sabrina aqui, o costume vai ser isso. Então, meu bem, uma pergunta importante, porque se isso acontece dessa forma, o que de fato leva essa situação? Porque, por exemplo, existe um tempo antes de casar. Existe um namoro, um noivado, não dá para perceber, muda, ou as pessoas simplesmente acreditam que ela é capaz de fazer uma mudança. O que de fato então acontece? Porque, assim, não é só vamos casar, existe um período, e aí depois que casa, nossa, não é com isso que eu casei, você não era assim, mas é totalmente diferente mesmo? É uma expectativa que eu criei, que eu nem enxerguei o que era realidade? Ou eu ignoro o que eu estou vendo, acreditando que eu posso mudar? Não, é claro que isso não é uma ordem, né? Tipo, não é todo mundo que vai acontecer isso, mas vamos usar o nosso caso, por exemplo. Nós dois éramos cristãos desde criança, né? E aí nós né, tivemos interesse um no outro, mas depois que nós casamos, nós descobrimos vários defeitos. Por quê? Ao invés de usar um namoro como um tempo, né, um namoro, um noivado, para se conhecer, a gente quer o quê? Né? A gente quer curtir mais um... Quer avançar as etapas. Beijar né? na boca. Isso. As coisas que são preparadas para o casamento, a gente quer antecipar, né? E aí, o que realmente é importante, que é a questão de se conhecer, conhecer o caráter, né? Você conversar sobre sonhos, sobre expectativa, acaba ficando de lado. Então, quando se pula essa etapa, aí você vai viver isso já casado, num casamento. É onde que vem a frustração, né? E, geralmente, também, principalmente, eu acho que tem mais ligação com o homem, quando ele quer conquistar, você vê que ele investe tudo que ele tem para conquistar. Quando ele já tem, ele meio que deixa de lado, né? No namoro, ele vai demonstrar ser aquele galanteador, o romântico, né? E depois que casa, ele não sei qual é o pensamento, mas aparentemente parece assim, já é meu, né? Então conquistei, agora isso aí. larga de mão. E hoje, Sabrina, nós vamos encontrar assim casamentos hoje que estão enfrentando um caos. Casamentos hoje, né, o Everton, tanto o esposo quanto a esposa que não tem prazer em estar em casa. Você vê hoje, por exemplo, você passa ali e vê um balotado de homem, uma tarde, um monte de homem. Fala, gente, onde estão as esposas, os filhos, esses caras passando uma tarde toda num bar bebendo, ou indo, vou jogar bola com meus amigos, e vai passar ali. Nada contra isso, mas nós estamos falando aqui de um exemplo de pessoas que fogem de estar em casa. Entende? E assim, você viveu isto no seu casamento, na visão, né, como mulher, e como mudar essa realidade? Teve momento de você não ter prazer em estar ali, sabe? E como muda isso? Então, no nosso casamento, né, a gente teve fases. E depois que a gente teve o nosso filho, nós entramos em um acordo que eu seria, né, eu que iria prover ali o ensinamento, a criação. Então, eu fiquei em casa. Então, eu tinha prazer de estar em casa com o meu filho, mas a gente viveu, sim, a situação de ser insuportável a convivência. O Moisés trabalhava muito viajando e, quando ele chegava em casa, a gente começava, né? Era praticamente como se fosse um ringue, né? Onde nós dois ali estávamos no combate um com o outro. Assim, para a mulher que fica em casa, não tem como meio ela fugir. Para o homem, né? Sim, é um refúgio. Vai pescar, vai para um bar, vai jogar uma bola. E isso acontece mais por causa justamente desses conflitos, né? Ao invés de você chegar na sua casa e ter um prazer, né, de estar ali, às vezes você encontra uma esposa frustrada, cansada, porque muitas vezes ela está procurando algo, está
levando, né, algo que é além das suas forças e provavelmente, né, para poder já ter esse nível de ambiente no seu lar, o homem já deve ter plantado muitas coisas ali para ela estar devolvendo a ele o dobro, né? Porque a gente tem uma frase que a gente aprende no Casados para Sempre que fala isso. A mulher vai te devolver tudo aquilo que você vai investir nela e ela devolve no dobro. O homem é 110 e a mulher é 220. Então, teve situações, sim, que, né, era insuportável. Às vezes eu queria pegar as minhas coisas, arrumar minhas malas, né? Vou para casa do papai. Será que teve algum casamento aí que está ouvindo que você já pensou em ir embora para casa? Né? Será? Rapaz, então, assim, ó, obviamente, né, a gente tem essa convicção que, sem dúvida, é difícil para ambas as situações. A diferença é como que cada marido, né, absorve isso, né, quando não se é omisso. Mas trazendo aqui para a questão da mudança, quando se permite que Jesus entra na nossa vida, né? Quando Jesus entrou na vida de vocês, nesse ponto, você lembra exatamente como foi esse momento que Jesus entrou na vida de vocês? E se seria isso o que precisaria de fato tá acontecendo no casamento? Então, eu sou filha de pastor, então eu sempre tive presente na igreja, né? Sempre tive um amor por Jesus, porque foi o que os meus pais me apresentaram ele. Aos 12 anos já pude ter uma experiência espiritual com o Senhor. O que faltava em mim mesmo era uma busca maior em relação à palavra do Senhor e sabedoria, buscar mais sabedoria de Deus, né? Para mim lutar pelo meu casamento com as armas corretas, né? Eu me lembro, sim, eu tinha 21 anos, o meu primeiro filho tinha 1 ano de idade, nós tínhamos acabado de voltar, né, que nós ficamos 8 meses separados, e na oportunidade nós tivemos uma oportunidade de ir a Guarapari, morar lá, nós conhecemos o pastor Odias, né, e a congregação lá de Kubitschek, da Assembleia de Deus, e lá eu pude conhecer o curso da Mulher Única. E uma coisa que eu sempre tive em meu coração é o temor ao Senhor. Então, se eu visse na palavra de Deus o que eu tinha que fazer, eu ia fazer. E nesse curso foi onde assim, abriu os meus olhos, porque foi tratado ali capítulos por capítulo sobre identidade. Eu acho que é uma das primeiras, eu acho, não tenho certeza, é uma das primeiras coisas que precisa ser tratado em qualquer ser humano, você saber quem é você em Deus. Porque quando você sabe quem é você em Deus, facilita o caminho que você vai ter que trilhar. Excelente. Né? E aí, neste curso, com as minhas líderes, era, né, a irmã Irani, uma senhora cheia de experiências de vida, uma senhora de oração, movida pelo Espírito Santo, e uma amiga minha, Joelma, que foi as minhas líderes. E foi assim, para mim foi confrontante, como a palavra de Deus é. Eu sofri no início para aceitar, né? Mas como eu disse assim, se é Deus, se é Jesus que está mandando, então eu tenho que fazer. Amém. Né? Então, assim, aí quando eu decidi colocar tudo que a palavra de Deus fala sobre uma mulher que edifica o seu lar, né? Eu comecei a vivenciar algo sobrenatural no meu lar. E depois de alguns anos, o Moisés ele pôde fazer o homem ao máximo. Só que no primeiro curso não houve, né, Moisés, muito aceitação, eu acredito. Eu me lembro que não teve aquela mudança, né? Eu ainda estava assim vivendo pela fé. Eu lembro que nós dois sempre tivemos oportunidade na igreja para louvar. E a gente louvava aquele hino assim: faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. A gente pode chorar, né? Ai, que eu vou me emocionar. E eu cantava esse hino, profetizando para minha casa. Amém. E eu acreditava aquilo, porque eu aprendi que a fé, ela é a certeza das coisas que não se vê, né? Mais do que se espera. Então, eu esperava aquilo do Senhor. E eu tudo que eu fazia,
né? Mesmo eu olhava para Moisés assim, às vezes, Deus, você tem certeza? Esse cara não está merecendo. E Deus fala assim para mim, sabe? É por mim, é para mim. Faz por mim. Faz para mim obedecer. Então, e aí Deus foi me dando, né? Muita sabedoria, foi me dando ferramentas. Eu comecei a lutar de joelhos, né? Em oração. Mas o momento da mudança mesmo aconteceu na nossa vida depois que Moisés passou pelo processo, onde, pela permissão do Senhor, eu acredito, né, tocou na mente dele. Ele já deve ter falado aqui sobre esse processo. E eu fui buscar ele na casa da mãe dele. A mãe dele tinha acabado de chegar do Adalto Monteiro com ele. E assim, a conversa que ela tinha comigo era que o Moisés ia ficar lá. E eu não pude aceitar aquela situação, porque eu estava orando para Deus fazer uma transformação na minha vida, né? Na minha família. Eu queria, eu tinha certeza que Deus ia fazer. Então eu falei assim, peraí, não é assim, né? Aí eu liguei para o meu pastor, ele me orientou, aí eu peguei o Moisés, levei ele para casa, né? E fiquei lá. E Deus me orientou através, né, de revelações para mim não sair de lá. E quando Moisés perdeu essa questão da consciência, nós tínhamos 3 lojas, né? A gente teve que fechar e a gente perdeu tudo, né? Mas ele só conseguia ficar bem orando, né, amor? Orando e lendo a palavra de Deus. Assim, Deus fez com que ele parasse para poder edificá-lo na palavra. Então, ali ele começou a se edificar no Senhor, buscar em oração. E a única coisa que eu pude fazer é ser obediente a Deus, em continuar ali, independente da situação, né, financeira, da situação que estivesse acontecendo ao nosso redor, e orar por ele, junto com ele, apoiá-lo. E aí teve um momento que um amigo nosso emprestou uma casa bem simples. Acho que a gente nunca morou numa casa, né, tão simples, mas foi ali que Deus renovou o nosso casamento, onde que a gente pôde sentar e sentir uma alegria em meio ao caos. É literalmente esse sentimento, que quando você já não tinha esperança de nada, tinha perdido tudo, você olhar para o outro e a sua família ali, você está em concordância, é algo assim incrível. Não tem preço, né? Não tem preço. Você tá em mesmo pensamento, né? E a gente sentir a alegria que realmente vem do Senhor. E eu poder sentir assim, a verdadeira prosperidade, que hoje a gente procura financeiramente, mas a prosperidade real é poder usufruir, né, do que Deus tem nos dado. E eu pude usufruir nesse momento. Eu acho que a gente tinha a Maria Clara já com 2 anos, a minha segunda filha com 2 anos. Então tem 5 anos, né? Isso, tem 5 anos que o nosso casamento foi renovado completamente. E é interessante assim, né, Sabrina falando ali desse louvor, como que é importante. Ela foi renovada primeiro. Ela teve um encontro, né, através da mulher única, Deus renovou ela. Só que para muitas mulheres hoje, né, ouvir e entender, né, Sabrina, quando ela foi renovada, eu ainda era um menino. Essa é a grande questão. Muitas mulheres, mas eu estou pagando um preço, eu estou fazendo de tudo, ele não muda. Mas espera aí, você está se posicionando por causa de uma palavra para Deus, mas isso não é uma negociação com Deus. Esse que às vezes é um ponto. A pessoa que está fazendo isso, como se fosse assim, eu vou fazer, mas o senhor vai ter que mudar ele, ou vai ter que fazer isso. Não é um negócio. Mas isso é muito importante. Eu vou pedir para que você reafirme e novamente fale, voltando para que os nossos ouvintes possam de fato entender, porque isso é uma essência que cada um de nós, né, seja homem, seja mulher, precisa entender. É porque nós temos que entender que o processo de mudança é entre você e Deus. Eu lembro que minha esposa, ela falava, né, quando ela olhava para mim e falava, esse marido, meu Deus, não merece, o que Deus dizia para ela? Ei, faça por mim. Não é, meu bem? Então era assim, faça por mim. Então ela passou a fazer por Cristo. Quando ela passou a fazer por Jesus, porque ela ainda tinha um menino ali, ela confiou que Deus transformaria o menino num homem.
Esse é o ponto. Deus vai transformar seu marido, Deus vai transformar sua mulher, mas Deus não quer negociar isso com você. Você tem que amá-lo pelo que ele é. E esse foi um ponto importante. Eu não seria transformado se ela não tivesse esperado. Ela buscou o Senhor para me transformar. E em vez de me transformar, Deus me jogou numa cama, ela ficou 2 anos tendo que cuidar de mim. Nessa casa, eu lembro do que a gente viveu, eu não podia trabalhar, não tinha saúde, estava em depressão, minha mente, com 2 crianças dentro de casa, e nós não tínhamos emprego, não tínhamos renda. Numa casinha humilde que nós recebemos de um irmão que nos abençoou. O que acontece? Ela saía de manhã, ia fazer faxina nas casas para poder ganhar o valor, e eu ficava em casa com as crianças. Então, assim, ela ia, porque meu marido não pode trabalhar, então ela ia trabalhar, voltava, depois ela ia para tarde vender as roupas na praia, e saía, e tinha que ir e voltar para saber se eu estava bem em casa, cuidar. Então, assim, Deus, eu peço para o Senhor mudar ele, e eu ganho mais trabalho. Então, era coisa assim, mais trabalho. Mas ela foi esperando, e enquanto isso, Deus foi transformando, eu fui entendendo, vivendo transformações, vivendo coisas. E aí, vem a pergunta, Sabrina, nesse processo, para que você fale na visão feminina, né? Qual é a diferença de ser casado com um menino e ser casado com um homem? Fala para nós. Então, um menino, ele é imaturo, né? Ele faz pirraça, ele não assume responsabilidades. Então, para a mulher, quando ela é casada com um menino, eu acredito que ela carrega ali um peso que não é dela, né? Acaba que ela assume responsabilidades que não é dela. Eu lembro de uma passagem da Bíblia que fala sobre Abigail, e a palavra de Deus diz que o marido dela era duro de coração, né? Fanfarrão, vivia em festas. E, por acaso, Davi estava passando pelas redondezas juntos com os guerreiros e cuidou ali das ovelhas e dos pastores desse homem. E a palavra de Deus diz que eles sentiram fome, então Davi pediu para os seus guerreiros ir com alguns pastores pedir, né, a Nabal, Nabal, se eu não me engano, se eu estiver falando errado, vocês olham aí, um pouco de comida, né? E chegando lá para reduzir, Nabal disse que não ia dar, quem era Davi e tal, né? Essas coisas. E aí um dos servos de Abigail procura ela e fala, olha, né, os valentes de Davi vieram aqui pedir comida, mas o seu esposo não quis dar. E aí avisou ela o que poderia vir sobre a casa dela. Né? Geralmente, quando uma mulher ela tem um marido que é um menino ainda e não é convertido ao Senhor, ela está à frente da batalha. Porque ela se torna a cabeça espiritual da sua casa. Então, acaba assim, sendo algo muito pesado para ela, porque Deus instituiu a mulher para ser auxiliadora, não cabeça. Tem uma hierarquia na Bíblia. Então, cabeça da casa não está. Aí sobra para quem? Né? E aí ela acaba tomando essa decisão de encher as carroças, né, de comidas, e ela tinha tudo já preparado. É outra questão sobre a vigilância que nós temos que ter, que a própria Bíblia diz, né? Ela já tinha tudo preparado. E vai ao encontro de Davi, porque Davi já tinha se enfurecido com o esposo dela e estava vindo com seus soldados, mais de 80 homens sanguíneos, né? Que naquela época era resolvido em guerras, para vir para a casa dela para matar todos. Essa era a ordem de Davi, que ninguém ficasse de pé, né? Então, ela foi ao encontro de Davi, desses homens, sozinhas, e quando ela chegou lá, ela se humilhou, né? Ela pediu perdão, entregou. Mas o que eu quero ressaltar é isso, olha só, ela teve que foi sábia, né? Ela teve a sabedoria de lidar isso, com a não, situação. mas a palavra que eu quero dizer, ela teve que se expor a um perigo, né, de uma mulher ir em frente a um, ou seja, ir numa situação que não era o dever dela, né? Não era o dever dela, e correndo risco de ela ser morta ali. Mas com a intenção de quê? De salvar a sua casa.
Essa é a pressão que eu acho que todas as mulheres sofrem quando se tem um marido menino. Agora, quando se tem um marido homem, a mulher ela se sente protegida, né? A sua casa é uma casa onde se encontra harmonia, porque cada um está ali no seu devido lugar, fazendo suas funções que Deus ordenou. Essa é a minha visão em relação a isso. Amém. Que bênção. E nesse momento eu quero aproveitar para estar agradecendo ao Way Solution por estar cedendo todo o espaço, a infraestrutura aqui. Também, juntamente à Igreja Batista Novo Horizonte em Linhares, do nosso querido pastor Ebenezer. Na parte técnica aqui com o Gustavo Nossa e o Arthur Pandolfi e a direção do Emerson Leal, nosso muito obrigado. Queremos agradecer também a Verônica da VR Artes Digitais, nosso muito obrigado. E também o nosso querido e amigo Alisson, o empresário da Cotimac, que está cedendo parte dos equipamentos aqui também. Muito obrigado. E principalmente a Deus, porque é quem nos proporciona, quem nos dá de fato a condição de tratarmos de algo tão importante que compete à palavra dele. Maravilha! Voltamos então, né, para mais uma etapa aqui do nosso podcast. Sabrina, nós queremos entender agora uma questão muito importante. Nós vamos entender que nos tempos de Jesus, né, no Antigo Testamento, a Bíblia vai nos mostrar atitudes de homens de Deus, como Abraão, Isaac, Jacó, muitos outros que foram vindo da geração, e que eles tinham uma postura e um posicionamento a respeito de cada passo da vida deles e cada lugar que eles chegavam. Todo lugar que eles estavam, que acontecia algo, um milagre, que Deus fazia alguma coisa, ali eles levantavam um altar. Nós vamos ver casos na Bíblia de um altar que foi levantado no fundo do mar. Olha só, mas o que você vai levantar um altar no fundo do mar? Vai ficar aqui. E esse altar no fundo do mar fez milagres. Então a gente percebe que o altar do mar, lá no Jordão, o altar que foi colocado no fundo, num futuro serviu para que milagres acontecessem ali. Então nós vemos que existe um propósito em fazer altar e depois construir uma tenda. Mas nós vemos hoje em dia que, como homens, como família, nós construímos muitas tendas, mas não tem altar. E eu queria que você falasse o que você entende a respeito disso e o que devemos fazer a respeito desse assunto. Na minha visão, um altar, né, se a gente for olhar lá atrás, ele simboliza a adoração a Deus, né? Se fazia um altar, fazer sacrifícios e adoração ao Senhor, né? E no nosso lar, nós temos o nosso papel antes de construir esse lar, que é essa tenda, é ter isso, né, no nosso dia a dia, ter isso como parte. Nós não podemos ir só à igreja, né, e dizer que lá é o lugar que a gente de adoração, né? Isso aí já foi rompido. Jesus já morreu na cruz, já foi rasgado o véu, né? Como ele disse para a mulher samaritana, você vai poder adorar a Deus em qualquer lugar, e principalmente dentro da nossa casa, né? A gente estava conversando lá em casa, eu e Moisés, e nós estávamos falando que a igreja ela tem que ser a extensão do nosso lar, né? Como nós adoramos a Deus no nosso lar, nós temos que adorar na igreja. Não é a igreja ser a extensão do lar, né? A adoração ao Senhor começa dentro da nossa casa. Então, levantou de manhã, né? Como que eu vou né, edificar um altar na minha casa? Levantou de manhã, a primeira coisa que você tem que fazer, né? Orar ao Senhor, ler a palavra. No meu caso, eu tenho filhos. Então, às vezes, tem alguns capítulos da Bíblia que é um pouco difícil para eles entenderem. A gente está estudando Apocalipse, né? Que Apocalipse é mais questão de símbolos, e aí eu tenho que explicar a eles o que significa. Então, eu tenho que acordar mais cedo, eu tenho que preparar para eles uma lição mesmo ali, para ensiná-los o que tá escrito ali na Bíblia. Então, isso aí já é levantar um altar. Ensinar os seus filhos o caminho no caminho, né? Você participando, você estar junto, a cada detalhe que você for fazer na sua casa, suas atitudes, tem que resplandecer Jesus, tem que ter Jesus.
para que os seus filhos olhem para você e consigam ver Jesus, que aí eles vão seguir Jesus através de você. E lá em casa a gente levanta o altar dessa forma. Todo dia de manhã nós fazemos nossa oração, nosso momento com Deus. E ali a gente, de uma forma mais clara, né, mais simples, a gente consegue passar a palavra do Senhor para os nossos filhos de uma forma que eles entendam. E uma vez na semana nós temos nosso culto do lar. Então o altar é justamente essa adoração ao Senhor. E aí nós possamos, né, Moisés, cantar hoje aquele hino: faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Porque nós podemos dizer que Jesus mora lá. Eu tinha uma preocupação muito grande, porque quando eu fiz o Homem ao Máximo pela primeira vez, nós cantávamos esse louvor. E, rapaz, aí um dia, quando eu de fato fui confrontado com a palavra, eu fui prestar atenção nessa letra, né? Talvez vocês que estão nos ouvindo, que já cantaram esse louvor, vamos entender. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Para começar já é aí, lar de harmonia. Então já é uma coisa muito difícil de acontecer. Faça do meu coração tua casa todos os dias. É um outro ponto, ou seja, aqui mostra constância. Todos os dias você ter um momento com Deus, né? Esteja à vontade para ficar, para você nunca mais partir. Entendeu? Aí você vai perceber que assim, as afirmações, eu olhava aquilo e falava assim, não, isso é impossível. Impossível, porque eu lembrava assim, nossa, a gente está sempre discutindo, gritaria, e não tem, a gente não concorda, não tem como Jesus estar aqui nessa hora. Eu imaginava assim, nas cenas que a gente vivia, a falta de paz, e aquilo eu falava assim, Jesus não pode estar aqui, como é que faz para isso acontecer? Eu duvidava, realmente, duvidava. E hoje nós estávamos conversando, falando, gente, o que é um casamento experimentar uma renovação? Hoje eu olhei assim e falei, cara, hoje eu tenho certeza que Deus tem prazer em estar na minha casa. É você saber assim, Jesus não vai querer ir embora daqui não. Aqui é uma extensão do céu. Aqui é uma extensão do céu. A gente tem essa confirmação que algumas pessoas vão na nossa casa e falam assim, nossa, aqui traz paz. Sabe? Algumas pessoas estão passando por conflitos, por situações e vão na nossa casa para ter paz. Né? A gente sai daqui, e eu lembro de uma adolescente lá em Guarapari, que ela falou, Sabrina, eu gosto de vir aqui porque quando eu saio daqui eu saio cheia. Vocês têm algo sempre para poder, né, me animar, me colocar de pé de novo. E é a palavra, nada mais que a palavra, é Deus, né? Nós de nós mesmos não temos nada, só o Senhor. E é isso que Ele quer fazer com todos, né, com todas as famílias, que nós possamos cuidar da nossa família, porque através, né, disso outras vidas vão ser impactadas. E olha que Deus veio preparando isso. Naquele processo que eu passei, né, junto com a minha esposa, um dos processos de cura que Deus fez foi o quê? Eu só podia falar de Jesus, literalmente. Então, foi assim, ó, se qualquer pessoa que chegasse lá em casa e fosse falar de qualquer assunto que não fosse de Deus, eu passava mal. Então, naquele processo, muitos amigos se afastaram e se aproximaram, né, meu bem, a pessoas que eram literalmente, iam lá para falar de Jesus. Então, ela tinha amigas que estavam ali, que iam lá orar com ela, que iam fazer amigos que iam lá orar comigo, falar de Jesus. É como se Deus colocasse uma regra. E ali a gente começou a entender o que é um lar que Deus tem prazer em estar. Nós tínhamos entendendo assim, rapaz, espera aí, esse é o assunto. Chegou aqui para falar do vizinho de alguém, meu irmão, não pode falar isso aqui, eu vou passar mal. É como se Deus marcasse, mas para ensinar, assim, lar onde eu tenho prazer em estar é lar que eu habito. Isso tem acontecido com vocês, o que aconteceu que vocês estão testemunhando aqui agora, é algo que foi extremo. Mas isso é uma situação que a gente vê acontecendo muito comum hoje. Muito comum, né? Principalmente quando se trata de cristãos. Porque é daí que cada um tem a concepção quando há, por exemplo, assuntos que não deveriam estar no meio de cristãos e acabam surgindo. Só que nessas horas, de fato, quem é cristão não vai ser conivente com esse tipo de assunto. Então, o que a pessoa faz? Ela tira por menos, aí até fica naquele momento, mas aí chega até elas no entendimento, né, obviamente direcionado pelo Espírito Santo, que
ela vai estar em comum acordo, né, entre casais. Ela fala assim, ó, rolou esse assunto lá assim, 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 então isso não é de comum acordo. Então, o que vai acontecer? É automático. A pessoa vai se afastar, né? A não ser que seja algo que se tenha, né, vindo de vocês, a necessidade de vocês intervirem. Mas, né, como a gente está falando aqui nessa questão, vai ter algo que vai partir de vocês, vai ter uma condução. Mas, o Everton, mesmo que seja, o que é importante? Como agora muitas visitas, né, amor, a gente recebe de pessoas que querem ajuda, mas olha a sabedoria. Mesmo nesse momento, mesmo que seja para ajudar, você está no seu lar. Você tem criança, você tem filhos. É preciso ter uma sabedoria muito grande a respeito disso. Não vou citar nomes, por exemplo, tem um pastor, pai de um dos pastores que a gente teve como pastor presidente, ele conta um caso. É um pastor muito antigo e recebia muitas visitas de lá para poder tratar. Então ele recebeu a visita de um outro pastor. Chegou na casa dele, ele cheio de criança, não sei quantos filhos ele tinha, você lembra? 7 filhos, uma coisa assim, um monte de criança. E aí, esse pastor chegou, foram conversar de assuntos ministeriais. Então, literalmente, estava sentado e vamos conversar sobre ministério. E aí o pastor começa, rapaz, lá na igreja estamos passando por uma situação assim, assim, e tá um problema. E quando ele foi falar o problema, o pastor deu um tapa na mesa, despistando assim, né? Eita, agora, que não sei o quê. Então, ele tomou um susto assim, pá, ele chegou perto do pastor, assim, no vídeo, e falou, pastor, tem criança na sala. Só pro toque nele, assim, muda o assunto. Olha a sabedoria, olha a sabedoria. Né? Então a gente tem que entender assim, não é assim, não, eu estou ajudando, eu estou fazendo a obra. Rapaz, tem um altar na sua casa, você tem filhos, seus filhos não estão preparados para aquele momento ou para aquela situação. O inimigo pode usar várias situações para levar a mensagem, coisa para dentro do seu lar nessa vida. Como ela trabalha com mulheres, tem várias coisas aí. Esse entendimento é muito importante, né? E às vezes a gente tem muito medo do que as pessoas vão achar, né? Eu tenho que ao se posicionar. Só que a gente, na verdade, tem que ter mais medo do que a gente vai perder se permitir. Os nossos filhos não têm a maturidade que nós temos para absorver algumas informações, né? Tem muitas pessoas hoje em dia que costumam levar para dentro do seu lar a murmuração, que é um dos pecados que é muito sutil aos nossos olhos. A gente permite entrar sem perceber, às vezes, né? Quando você já foi. E isso tem tirado as bênçãos de muitas casas, de muitas pessoas. E principalmente falando mal de pastor, né? A maioria hoje triste, né? Falando mal de líderes. E aí, como que você, depois que o seu filho crescer, ouvindo você falando a vida inteira mal do pastor, e você vai querer que esse menino fique na igreja? Né? Hoje o que a gente mais ouve é o quê? Pastor não vale nada, né? De jovem e adolescente, pastor não vale nada, pastor né? Só referências ruins, mas porque ele aprendeu onde isso? Aonde que ele aprendeu? Amém. E assim, tendo em vista isso, você tem vivenciado, né, tem exercendo, né, uma força espiritual. Mas essa força espiritual, ela vem mais dos homens? Como assim? Por exemplo, é normal que a mulher ela tenha, exerça uma força espiritual no seu lar, né, na vida de outras pessoas, né, como você tem projeto com mulheres também. Mas essa força espiritual, ela inicia-se no homem, não seja, inicia-se no Moisés, que é o seu marido, por exemplo? Então, eu acredito que Deus, ele, como eu disse já, ele fez uma hierarquia, né? Para o homem essa força. A mulher, ela está ali para ajudar, né? Ela está ali para poder estar do lado, falar assim, eu estou aqui, vai precisar de mim em quê aqui? Só que o que acontece? A maioria dos homens hoje estão sendo omissos em relação a isso. E acontece que as mulheres estão pegando esse papel de, como eu disse, de cabeça, né? E estão querendo, tendo... sendo obrigadas a tomar na frente, né? Sendo obrigadas, tendo que tomar esse papel e ter essa força. Só que é desgastante, porque não foi algo que foi preparado para nós. Né? Não foi para isso que Deus nos criou.
Então, acaba que desgasta, a mulher fica frustrada por muitas das vezes não conseguir. Mas o nosso papel, como eu disse, é de auxiliadora, é de edificadora. Nós temos que usar muita sabedoria, até mesmo quando a gente tem. A palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela ganha seu marido sem palavras, né? A gente vai ter que usar aí muita palavra do Senhor, a gente vai ter que usar muita sabedoria. A palavra de Deus diz também que a sabedoria do Senhor, ela clama por nós. Então, Deus tem sabedoria para dar, para que nós possamos agir de uma forma que o nosso marido ele se posicione. Muitas das vezes nós vamos ter que nos omitir, né? Vamos dar um exemplo aqui. É claro que nós estamos falando de algo espiritual. O certo era o quê? Né? A mulher vai fazer, a família vai fazer o culto do lar. O certo é quem chamar? O marido, né? Aí nós vamos lá no nosso culto. Quem tem que dar a palavra? Quem é o cabeça? Quem é o pastor da casa? Quem tem que ensinar? O homem. É o homem. E acaba sendo o quê? A mulher que tem que chamar para fazer o culto. Aí ela que tem que pregar, né? Olha só, já está se invertendo. Tem que organizar as crianças, tudo. Isso aí. Por que ao invés de você organizar, você fala assim, olha, vou dar um exemplo aqui, Moisés. Amanhã é sábado, né? É o culto da nossa família. Você já preparou uma palavra? Eu tô, assim, sabe, você usar essa sabedoria. Eu estou muito querendo saber o que Deus falou com você para você falar para nós. Quero ser edificada por você. Quero saber o que Deus preparou para nós, para os nossos filhos, através da sua vida, né? Você não precisa, assim... impor, Isso. exigir, né? Amanhã é o culto, hein? Quero ver se você vai... É totalmente diferente, né? Quero ver se você vai pregar, quero ver que você... É totalmente diferente. O jeito que você falou antes fez ele ficar pensando meio assim, você está falando com ele está ouvindo ele, Jesus, eu não fiz nada, misericórdia, eu tenho que fazer, eu vou fazer. E Sabrina, assim, qual deve ser a atitude de uma mulher, para falar para as mulheres hoje que estão nos ouvindo, para ela para o lar dela viver essa renovação? A gente sabe de muitas coisas, tem casos e casos, muitas situações, principalmente como você trabalha com mulheres, deve ouvir muitas situações e elas estão ansiosas, eu preciso viver essa renovação no meu casamento. Que atitudes essa mulher precisa tomar para possibilitar o casamento dela viver uma renovação? Então, eu nunca conheci assim, ninguém, nenhuma mulher que chegasse para mim com as suas forças próprias e dizer assim, hoje eu tenho um casamento saudável, né? Próspero, porque eu segui fulano, porque eu segui um mantra, né? Essas coisas assim, nunca conheci. Se alguém, né, conhece, eu não conheço. Todas as pessoas que eu conheço que viveram essa renovação, a primeira atitude que elas tiveram foi de aceitar a Jesus como seu Salvador. Então, a primeira atitude é você se voltar a Jesus. E depois de você se voltar a Jesus, você estudar a palavra, porque a palavra ela é um mapa, né? Ela é um mapa do tesouro, um mapa para uma vida melhor, né? Todas as áreas da sua vida. E lá, na palavra de Deus, tem o papel que cada um tem que exercer. E no caso das mulheres, eu sei que muitas mulheres vão passar por um processo muito difícil, porque hoje a gente vive uma verdade sobre o feminismo que está bem exagerado, né? A mulher já não quer mais ser igual ao homem, ela quer ser maior do que o homem, né? Possamos assim dizer. Então, hoje, a gente já tem uma geração que já foi totalmente modificada na mente dela o que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus diz que a mulher ela é o quê? Submissa, né? É uma mulher que o governo da sua casa está nas mãos dela. Quando a gente vai ler a mulher de Provérbios 31, né? Ela fala bem do marido, ela não fala mal. Então, tem várias coisas na palavra do Senhor, várias lições para nós, mulheres, que vai nos ensinar como ser uma boa esposa, uma boa mãe, né? Como ser também uma empresária, quais prioridades. Porque nós vivemos de fase. Por exemplo, hoje eu e Moisés nós temos 3 filhos pequenos. Qual é a minha prioridade?
mediante a palavra do Senhor. Ele deixa muito claro, ele fala, mulher casada, a sua prioridade é o seu esposo, a sua casa e a criação dos seus filhos. Depois que os filhos crescerem, talvez eu possa, né, fazer algo a mais para mim. E é muito confrontante porque eu falo de mim. Eu fui uma pessoa, Moisés me conheceu muito nova, eu tinha 17 anos. E que eu tinha muitos sonhos profissionais, sabe? Sonhos assim que eu tive que abrir mão. Isso só foi possível, voltando lá no início, porque eu descobri a minha identidade em Deus. Foi fácil? Não foi. Não foi fácil. Foi muito difícil para mim, primeiro ter essa transformação e renovação na minha mente e depois transformar isso em atitude é muito difícil, porque a gente quer realizar, a gente sente também essa necessidade de realização. Só que agora você tem responsabilidades, né? E se você quer viver o melhor de Deus na sua vida, você precisa obedecer a palavra. Então eu tive que abrir mão de muitas coisas minhas particulares para poder viver. E hoje, por exemplo, eu estou em casa, cuidando dos meus filhos, da criação dos meus filhos, entendendo que isso é uma fase. Daqui a pouco, a gente foi criança, olha como que passou rápido, né? Nós estamos aqui adultos agora. É uma fase que passa muito rápido. E eu aprendi a amar essa fase porque eu ouço muitas mães reclamando, sabe? Poxa, eu perdi toda a infância. Eu perdi toda a criação dos meus filhos. A gente tem pais hoje, né, Moisés, que chega, eu não conheço meu filho. Lógico, não foi você que criou, né? Foi criado por um professor na creche, ou por uma avó, por uma tia, ou por alguém que nem é parte da família. Não tem os mesmos princípios que você, não tem ali o mesmo ensinamento. Então, assim, isso para mim é uma dádiva. É muito difícil? Porque às vezes a gente tem uma renda, né, que não facilita. Aí seria melhor se os dois trabalhassem. Mas tem algo que eu aprendi sobre a fé, né? Buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, assim, eu tenho que fazer primeiro a vontade do Senhor. Se a vontade do Senhor, quando eu me casar, cuidar das coisas do meu marido e dos meus filhos, né, porque eles são na minha mão como seta, a palavra de Deus diz em Salmo, né, que nossos filhos são como seta. E eu preciso criá-los para eles acertarem esse alvo. Então, a gente precisa obedecer ao Senhor para poder ter isso na nossa vida, para ter essa renovação. Então, hoje, o que eu posso falar para as mulheres? Se rende aos pés do Senhor. Pare de lutar contra o Senhor. Pare de lutar contra as informações que Deus tem para você e começa a aceitar o que vem de Deus. Que o início pode ser doloroso, como tudo que tem valor hoje, né? Que é valoroso, dá trabalho, a gente tem que abrir mão, mas apesar do processo, o resultado vale a pena demais. Amém. Vocês ouviram, né, mulheres? Dica aí excepcional que a Sabrina está dando para vocês. E para poder ajudar vocês ainda um pouquinho mais, eu vou pedir ela uma pitadinha uma pitadinha extra, né? De bondade aí, tá compartilhando com vocês uma dica de ouro agora, hein? Sabrina, vamos lá. Tendo como base aqui essa dica de ouro, que virtude você pode dizer que uma mulher, né? Olha só, a mulher que está querendo casar, que está querendo ter um bom relacionamento, precisa achar num homem. Então, ser careca, forte, entendeu? Bom sorriso. Vamos lá. Lógico, quando eu conheci o Moisés, ele não era careca. Mas tô mais bonito hoje, não tô? Eu fui enganada. Mas uma das coisas que eu sempre olhei, apesar de toda a minha imaturidade, né, que eu sempre olhei, não, porque eu errei muito quando eu, né, fui escolher algumas pessoas para namorar. Mas o que mais me chamou a atenção no Moisés foi o fato de ele ser um homem temente a Deus. Porque eu pensava comigo assim, né? Eu já tinha passado por alguns relacionamentos que eu fui traída, né? Noivado, inclusive, que eu fui traída. Então,
eu vi ali que, por mim mesma, os homens não respeitavam, né? Por causa de um amor, por causa desses sentimentos carnais, ele não é suficiente para manter um casamento feliz. E o do Moisés, o que me dava a certeza de que eu estava, né, que eu poderia casar com ele, era ele ser temente a Deus. Assim, por mim, talvez ele não vá, né, fazer o que é certo, mas para o Senhor, eu tinha certeza que quando ele se conscientizasse que é para o Senhor, ele iria tomar a atitude correta. As chances são maiores, né? Isso aí, foi o que aconteceu. Quando ele se conscientizou, né, que Deus queria para ele, ele se posicionou e fez. Então, hoje, procura saber se a pessoa ela é temente a Deus ou não. Na verdade, né, Everton e Sabrina, nós esquecemos de um texto bíblico em que vai dizer: hoje, se você fosse buscar alguém, ou se você fosse escolher, por exemplo, uma virtude, uma qualidade, fosse pedir a Deus, falar, escolhe algo que você vai querer. O que Salomão escolheu? Sabedoria. Então, hoje, assim, se a gente fosse inteligente, fosse escolher uma coisa, nós escolheríamos o quê? Sabedoria. Então, assim, cara, você vai casar. Então, você tem que casar com uma pessoa sábia. E qual é o princípio da sabedoria? Temor a Deus. Então, assim, a gente percebe que o temor a Deus é a única coisa que pode manter o seu casamento, porque todo casamento vai passar pelo caos. E o que mantém é o temor. Porque naquele momento você luta, é o momento que você luta, mas não é mais pela pessoa. Olha, por mim, já não estamos mais juntos, mas se não fosse Deus, nós não estaríamos mais. Então a gente viveu muito isso. E foi interessante, uma das coisas que a gente mais, assim, que mudou drasticamente também, fica a dica aí para todos, foi quando nós tiramos do nosso casamento a palavra... divórcio. Toda vez que tinha uma discussão, essa sombra vinha, porque vinha, eu não aguento mais, olha, eu não queria mais estar casado com você, e que não sei o que, aquela coisa. O dia que nós escolhemos, nunca mais, porque nós colocamos o temor a Deus. Deus disse que odeia o divórcio. Se Deus odeia o divórcio, e nós somos tementes ao Senhor, nós não vamos poder falar mais isso aqui em casa. Nós vamos discutir, vamos, né, tentar entrar num acordo aqui, mas a palavra divórcio não vai poder mais ser falada. Quando se eliminou, a nossa discussão passou a ter o quê? Vamos discutir, pode discutir a noite toda, mas de manhã nós vamos ter que terminar em Cristo. Então, o divórcio passou a não ser mais uma opção. Enquanto o divórcio for uma opção no seu casamento, o caos vai se instaurar ali dentro. Misericórdia. É verdade. No momento em que a gente se conscientizou que o casamento ele é para sempre, você anula toda a possibilidade de uma separação. Antes a gente tinha isso em mente, né? Na minha mente. Ligava para meu pai. Pai, eu quero ir embora para casa, eu quero ficar aqui mais não. Me deixa eu ir embora. Mas meu pai é muito sábio, né? Não, meu filho, você casou, responsabilidade. Né? Assuma a sua responsabilidade. Até que a morte o separe. Isso aí, até que a morte o separe. Eu fui mais longe ainda. Quando fui escolher a esposa, eu escolhi uma esposa que tinha temor a Deus e fui ver primeiro se os pais dela tinham temor a Deus. Porque quando o caos aconteceu e ela falou, vou lá para meus pais, eu falei, não, eu te levo. Pode ir lá, eu vou ter um prazer, te levo lá. E eu ia tranquilo para casa, falei, vai mandar de volta, porque esse é o princípio. Então, assim, hoje, quantos pais ou filhos chegam, ai meu Deus, eu tô sofrendo, larga esse homem, vem para cá, volta para casa. Verdade. Então muitos. A gente está vivendo a situação. Não, esses pais aí não conhecem a passagem, não, que diz que quando o filho casa, tem que deixar os seus pais para trás. Eles não conheceram, não. A gente está falando de pais cristãos, tá? Sim. Cristãos que agem dessa forma. E hoje, Sabrina, assim, né, nós estamos chegando aqui na parte final do nosso podcast e eu acho que nessa última pergunta uma coisa muito importante, porque nós conversávamos sobre isso uma semana passada, né, e nós estamos vivendo um tempo, principalmente por causa do feminismo, que eles estão apresentando uma mulher empoderada. A mulher que hoje você pode, e tudo é muito importante, faz parte para a singularidade de muitas mulheres, isso traz muita ajuda. É justo, né? Só que
o que é uma mulher empoderada segundo a palavra de Deus. Porque em muitos casos isso está trazendo confusão. Mulheres estão entendendo que ser empoderada é ter igualdade numa hierarquia espiritual, é estar até acima em outras coisas. Você é bom nisso, mas nisso aqui sou eu que comando, você me serve. E isso está bagunçando a situação. Então, sim, o que é ser uma mulher empoderada segundo a palavra de Deus? A palavra de Deus vai trazer para a gente Provérbios 31, né? A mulher de Provérbios, ela é uma mulher empoderada. Mas o primeiro princípio que você falou, que é o primeiro princípio da sabedoria, que é ser temente a Deus. A primeira coisa, né? A mulher temente a Deus, ela vai procurar ser aquilo que a palavra dele diz. E a mulher de Provérbios 31, por exemplo, diz que a beleza dela não está nas suas roupas, nos seus utensílios, né? E sim, a sua beleza vem de dentro para fora, né? Está na sua forma de falar, na sua forma de viver. Diz também que lá em Provérbios 31, uma mulher empoderada é uma mulher que cuida da sua casa, cuida dos seus filhos, que ama seu esposo, né? E a palavra de Deus diz que ela fica com a lamparina acesa até a tarde, né? Essa é a melhor parte. Tem que fazer tudo, mas a lamparina tem que ficar acesa, né? Ela tem ainda que ficar com a lamparina acesa, ou seja, ainda tem, né, essa questão do casal. Ela dá conta de tudo dentro do seu lar, sendo submissa ao seu esposo. E eu sei que algumas pessoas vão olhar isso, por favor, não vão na minha casa fazer movimento feminista. Porque é totalmente controverso o que o mundo hoje prega que é uma mulher empoderada. Mas a mulher empoderada, para mim, é uma mulher que abre mão dos seus sonhos para poder criar os seus filhos. Que confia no Senhor, que vai prover, que vai usar o seu marido como provedor da sua casa, sabe? Ela abre mão muitas das vezes de ter luxo, de ter um vestido mais caro para viver uma vida simples, né? De uma forma mais simples, mas viver aquilo que Deus planejou para ela. Viver a palavra do Senhor. Isso para mim é ser uma mulher empoderada. Maravilha. E eu tenho que aproveitar esse momento, né, com toda a sinceridade no meu coração, não para criar em muitos casais aí um sentimento que aqui é perfeição. Na verdade, nós sofremos muito, minha esposa sofreu muito com um marido imaturo, infantil, um cara que precisou de Deus literalmente quase jogar no Adalto Botelho lá como louco para haver transformação, para eu entender o quanto mal eu fazia para minha família, e ainda hoje colho frutos por tanto mal que fiz, mas experimentamos que é possível ter um lar abençoado. E isso foi possível porque eu tive uma mulher virtuosa dentro de casa, uma mulher única que se entregou ao Senhor, que lutou por mim, que esperou, sabe, acreditou que Deus poderia me transformar, que orou quando eu não tinha forças para orar, que buscou quando eu não tinha força para buscar. Esse dia nós estávamos conversando, porque eu fiquei 2 anos, 8 meses de cama e 2 anos parado. E nós ficamos te lembrando, 2 anos. Como é que você fez esses 2 anos? Porque literalmente eu não fazia nada, era de cama. Então, como que nós comemos? Como é que as coisas... Sabe, eu não lembro. É como se fosse assim, eu não me lembro, porque eu era o provedor. Nós morávamos num lugar, por favor, numa casa com 2 crianças. Como é que fazia isso? Mas não sei. Só sei que nós passamos. E Deus cuidou de tudo. Então a gente percebe assim, é você confiar que se o seu marido ainda não é um homem, existe um homem que está acima de tudo e que ainda cuida de você. Não precisa transferir a responsabilidade. Então, em tudo isso, ela foi mostrando que quando eu de fato entendi o que era ser homem, o que mais me confrontou, que me moía o meu processo de transformação, é porque eu vi assim, gente, o tempo que eu deixei de ser homem como casado. Então eu olhava para minha esposa, o que eu fiz com essa mulher? Como eu fiz ela sofrer? Então assim, eu entendi, nesse processo eu entendi o que é o amor. Eu entendi o quão importante foi ela estar ali, porque ela aguardou o tempo de Deus.
eu lembro várias conversas que a gente conversava, que eu vinha todo empolgado, que Deus tinha falado comigo. Mo, aprendi na palavra que isso aqui foi uma mensagem hoje, olha, eu preciso mudar isso. Ela olhava pra mim, eu já te falei isso, tipo assim, né? Nossa, tem 1 ano que eu tô te falando isso. E ela nem falava, ela ficava, Aí eu, é mesmo, você já me falou isso, não sei o que ela é. Porque ela tinha vezes que falava assim, cara, se ele não me ouve, eu vou orar. A Deus ele vai ouvir. Deus vai usar alguém e vai falar com ele. Então, mulheres, às vezes ele não te ouve, meu marido não me ouve, mas ele ouve Deus. Se você buscar o Senhor, Deus vai falar com ele, assim como falou comigo. Tenho muito que mudar, mas nós estamos aí com um casamento experimentando uma renovação, né? Cada dia sendo renovado, cada dia sendo moldado. E hoje Deus presenteou com a minha esposa estar aqui nesse tema, porque casamento renovado, tínhamos que falar do nosso casamento, que está vivendo essa renovação e que foi transformado da água para o vinho, né? Um casamento destruído, literalmente acabado, e que hoje a gente tem uma família, 3 filhos, estamos no caminho do Senhor, vivendo essa renovação em um lar onde eu amo estar e tenho certeza que Deus também. Então, Sabrina, deixa para nós uma última palavra, casamento renovado. Você vai dizer para as pessoas que estão nos ouvindo hoje e que tem esse desejo, esse sonho de viver e fazer do seu lar um lugar onde Jesus tenha prazer em estar, onde o Espírito Santo de Deus habita, que tenha prosperidade, amor, que tenha vida. Dê uma palavra do que precisa para que isso aconteça. Eu vou falar uma coisa que as meninas falaram para mim no curso, da primeira vez que eu cheguei lá e falei assim, nossa, mas eu vou ter que ser submissa a ele, vou ter que fazer isso, né? E ele é assim, ele é assado. E elas falaram para mim assim, Sabrina, começa a fazer você o que você quer que ele faça por você. Muitas das vezes a gente espera no outro, né, a atitude de mudança, a atitude de uma renovação. Mas a atitude começa em nós mesmos. Então, hoje, quem tiver, né, a possibilidade de estar ouvindo essa palavra, comece por você, não sei se é o marido, se é a esposa. Comece assim, se rendendo ao Senhor, né? E faça você o que você gostaria de receber do seu companheiro. Porque assim, você dando é que se recebe, a palavra de Deus diz. E um dia, né, você vai experimentar também essa renovação. E lembrando, a gente falou muito sobre submissão aqui, sobre a questão também de trabalho, da mulher ficar em casa. Eu acho que isso não é uma regra, né? Temos mulheres que não têm mais maridos, né? Temos mulheres que às vezes estão passando por uma situação, mas não é uma condição, né? É uma fase que não permita que isso vire uma condição na sua vida, porque para quem é cristã, você tem ali, né, a palavra de Deus que vai te ensinar, tem um caminho a ser seguido. Nós não podemos falar, sou cristão e viver de qualquer maneira, né? Se é cristão, então viva o que Cristo separou ali para você viver, né? Muitas das vezes a gente vai olhar uma história como essa e como a minha do Moisés, muitas pessoas podem olhar e dizer que, nossa, eu não tenho essa coragem, né? De entregar minha vida a uma pessoa assim, desistir de todos os meus sonhos. Então, isso aqui é para quem é cristão, para quem realmente quer viver algo diferenciado, né? Quer viver o sobrenatural de Deus. É fazer o que ninguém faz, né? É fazer o que ninguém quer fazer. É aí que você alcança a vitória. Quebrar o protocolo, né, Sabrina? E contramão o mundo, totalmente. E contramão o mundo. Transformai-vos o mundo com a renovação da vossa mente. Perceba que primeiro existe uma renovação daqui. Nós estamos falando renovação do casamento. Acontece uma renovação em mim, essa renovação vai para o meu casamento e o mundo vai ser transformado através dessa renovação. Então parece um tema da renovação do casamento. A renovação de um casamento transforma um mundo inteiro. É uma ordem de Deus, transformai o mundo com a renovação da vossa mente. Vai de contra o mundo,
Mas eles vão ser transformados através dessa renovação. Mas é isso que acontece, Moisés. Tudo que vem vai de encontro com a palavra de Deus vai contra o mundo. A gente tem, né, passado por algumas experiências aqui, a gente tem entendido isso. Sabrina, eu quero agradecer demais você, porque, sem dúvida, esse, obviamente, foi um dos encontros mais especiais que a gente teve, porque eu vejo hoje que o casamento, ele é uma coisa muito, muito peculiar. Então ela traz essa coisa boa que é transformar duas pessoas em uma e fazer com que duas cabeças, né, acabam se unindo dentro de um propósito. Né? Então, assim, é algo que tinha que ser de Deus. Então eu quero agradecer de coração e também quero agradecer você que esteve aqui também conosco, participando, sendo abençoado, assim como nós também temos sido abençoados aqui. Você possa seguir, possa compartilhar, possa comentar. É importante para que a gente tenha a possibilidade de fazer com que essa mensagem chegue a outras pessoas. Então, fica esse nosso convite. No próximo episódio a gente vai ter mais um bate-papo desse daí, né, Moisés? Sim, sexta-feira, não perca. Toda sexta-feira nós temos um episódio novo, é uma série, são 12 episódios. E você tem mais um episódio na sexta-feira que vem que vai edificar a sua casa e a sua família. Sabrina. Muito obrigada, quero só agradecer, né? E que Deus abençoe. Amém. Amém. Muito obrigado. Tchau a todos. Que Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima.